Mateus 19:16. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não há Deus como o nosso Deus. Quem encontrou, diga aleluia. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode então ser salvo? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estava pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar convosco, e veio ao meu coração ontem ainda esta passagem bíblica. Nós vemos este relato nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Eles se complementam na narração, dando-nos uma maior compreensão. Em Mateus, aquele homem é chamado de jovem. Em Lucas, é chamado de príncipe. E em Marcos, o texto diz que Jesus o amou. Quando em Lucas fala de príncipe, no original, dá a ideia de um governante, de um líder, talvez um chefe de uma sinagoga. Para que os irmãos compreendam, um jovem na cultura judaica, a juventude para os judeus vai até 40 anos. Então, possivelmente era um jovem mais maduro, um jovem que se aproximou de Jesus não para buscar cura, porque ele não faz essa petição, ele usufruía de saúde. Um jovem muito rico, no outro texto diz, que tinha muitos bens, muitas posses, que se aproximou da pessoa certa, na hora certa, ouviu a palavra certa, mas não tomou a decisão certa. Ele disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não estava entendendo a perspectiva das outras religiões, diferentemente da perspectiva do cristianismo. Nas outras religiões, acredita-se que tem que se fazer alguma coisa para receber a salvação. Tem que pagar, tem que construir, tem que ter obras. Não, a salvação, irmãos, ela é dada gratuitamente. É bem verdade que custou um preço altíssimo lá no Calvário, que foi o sangue de nosso Salvador. Paulo, escrevendo aos Coríntios, para a igreja de Corinto, ele disse: Foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Não foi com prata ou com coisas corruptíveis que nós fomos comprados, resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Bendito seja o nome de Jesus. A salvação ela é dada graciosamente, é um ato de Deus, é um ato divino. Nós apenas recebemos, não temos que fazer nada, não é das obras para que ninguém se glorie. As boas obras não são a causa da salvação, elas são as consequências de um andar com Cristo Jesus. E aquele rapaz ouviu de Jesus, mas ele fez a indagação: bom mestre. Ele expressou a palavra bom. Jesus o amou, disse Marcos, e lhe indagou: por que me chamas bom, visto que somente Deus é bom? Noutras palavras, Jesus estava dizendo: você reconhece a minha divindade, você reconhece o meu senhorio, você sabe. Aquele jovem era um jovem religioso, ele conhecia os mandamentos, ele expressou fé, ele falou a respeito de vida eterna. Poucas pessoas tinham essa compreensão a respeito da imortalidade da alma nesta época. Ele estava se aproximando de Jesus. Jesus o amou, não criticou, mas deu-lhe um esclarecimento: guarda os mandamentos. E ele pediu para Jesus ser mais específico: quais? Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, ama o teu próximo. A lei é dividida em duas partes. Assim como temos duas tábuas de pedra, duas tábuas da lei, a primeira tábua de pedra tem a primeira parte, que são os 4 primeiros mandamentos, da nossa relação com Deus. A segunda parte fala da nossa relação horizontal com os homens. Jesus falou ali de relações horizontais, e ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. O Senhor Jesus sabia que aquilo não era verdade, embora ele se esforçasse, o Senhor continuou sem criticá-lo, mas para levá-lo ao arrependimento, para levá-lo a reconhecer, Jesus agora fala mais uma vez, dizendo: muito bem, então vende o que tens, dá aos pobres, toma a tua cruz e siga-me. Ele ficou triste. É a primeira pessoa que a gente vê se encontrando com Jesus e ficando triste, porque ele não estava disposto. É bem verdade que para servir a Deus não é necessário ser pobre não é condição para caminhar com Cristo. Há quem interprete a Bíblia de forma errada, achando que tem que fazer voto de pobreza para servir a Deus. Não, todas as outras passagens do Novo Testamento e até do Velho Testamento nos dão a entender que não há nenhum problema no dinheiro. O dinheiro é uma bênção de Deus. O problema está em amar ao dinheiro. A Bíblia fala de servos de Deus que eram riquíssimos: Abraão, Salomão, Davi, José e tantos outros na Bíblia Sagrada. No entanto, o dinheiro se torna um problema quando ele ocupa a primazia. E dinheiro, à luz da Bíblia Sagrada, irmãos, é mais do que uma moeda. Dinheiro é mais do que um valor monetário. Dinheiro é mais do que uma ferramenta de compra e venda. É mais do que um veículo de transação comercial. Dinheiro é um ídolo. Dinheiro é um espírito. Dinheiro é um Deus com D minúsculo. E por este ídolo as pessoas estão sacrificando tudo. Por este ídolo as pessoas estão matando, estão morrendo, estão vivendo. Por este ídolo as pessoas casam, as pessoas descasam. É um ídolo muito cultuado em toda a terra. A Bíblia diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o provedor. É Ele quem abre a porta. É Ele quem supre as nossas necessidades. Mas Ele não quer, Ele não aceita um coração dividido com o dinheiro. Ele não quer que façamos as nossas obras movido pelo amor ao mundo ou pelo amor ao dinheiro, porque as nossas obras, ou
são feitas pelo amor ao mundo ou pelo amor a Cristo Jesus. Façamos uma introspecção, uma autorreflexão e vejamos qual é a motivação, porque Deus não aceita oferta religiosa, Deus não aceita a oferta que toca trombeta diante de si. Deus se agrada da oferta que é feita com a motivação certa, que é a glória do seu nome, o crescimento do seu reino, a manutenção da sua obra. E nesta noite vamos aprender a tratar com o dinheiro, porque o dinheiro, irmãos, é uma bênção, desde que o possuamos. O problema está em ser possuído pelo dinheiro. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. É um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Então saibamos lidar com o dinheiro, porque o dinheiro, a Bíblia diz, Jesus falou, o evangelista registrou, que algumas sementes foram semeadas entre espinhos, e o espinho representa a sedução deste mundo, o cuidado com as riquezas, que sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Jesus viu aquele homem ficar triste, e viu aquele homem dar as costas. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus não adocicou a mensagem, não amenizou. Talvez Pedro, que era mais impulsivo, estava ali talvez próximo e disse: Senhor, mas ele é um homem muito rico, ele tem uma casa na beira do mar da Galileia, que dá, eu estou conjecturando, que dá para fazer retiro, que dá para fazer acampamento. Mas Jesus não negocia. A palavra de Jesus não é para agradar a homens, a palavra de Jesus é para salvar. Bendito seja o seu santo nome. Por isso você está aqui, porque a palavra te alcançou. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome de Jesus? Bendito seja o santo nome de Jesus. Jesus disse: toma a tua cruz e segue-me. Chega de um evangelho sem cruz. Chega de um evangelho que não há compromisso, que não exige renúncia, que não exige abnegação. Chega de um evangelho que não envolve comprometimento com a obra missionária. Mas alguém pode dizer: mas pastor, eu não evangelizo porque eu não tenho tempo, mas eu contribuo, eu estou fazendo a vontade de Deus parcialmente. Porque cada crente deve ser uma testemunha, cada salvo um evangelista, cada irmão tem que falar do amor de Deus aonde se encontra. Todos nós podemos desenvolver um ministério enquanto trabalhamos. Isso fala do ministério bivocacionado, aonde você está. Domingo passado, quando terminou o culto aqui pela manhã, um irmão me procurou e disse: pastor, eu trabalho na construção civil, vamos lá numa cidade, numa pequena localidade no Maranhão, eu estou prestando um serviço lá. O irmão Austin me procurou e disse: eu não posso, irmão, porque eu tenho um compromisso nessa data, mas você, enquanto trabalha, vai ser instrumento nas mãos de Deus. Ele falou de uma pequena comunidade carente, de um trabalho que está iniciando, e eu disse: deixa Deus te usar, pregue, ore, faça a obra de Deus. Deus quer usar você também. Quem crê nessa verdade, glorifica o nome de Jesus. Aonde você está, você vai aonde nós não vamos, aonde o pastor Antônio José não vai. Você vai aonde outras pessoas não vão, lá na sua vizinhança, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Tem alguém que precisa de paz, que precisa de esperança, que está em trevas, que está com os olhos vendados, que está escravizado pelo pecado, e você tem a palavra que liberta, a palavra que transforma. Bendito seja o nome de Jesus. Declare para o seu irmão: você foi liberto para libertar. Você foi liberto para libertar. Você foi liberto para libertar. Bendito é o nome de Jesus. Deixa Deus te usar aonde você está. Então não dá somente para contribuir, tem que evangelizar. Ontem pela manhã eu fui aqui no mercado próximo fazer algumas compras da semana e levei folhetos e distribuí folhetos. Falei de Jesus, falei que Jesus amava. É bem verdade que teve uma pessoa que ignorou, teve alguma pessoa que não deu atenção, que eu
fiquei com a mão estendida e ele passou, mas eu louvo a Deus até por esta pessoa, e louvo a Deus pelos 49 que ouviram, que agradeceram. Bendito é o nome de Jesus. Quando você estiver lavando o carro, na oficina, aonde você se encontrar, abra a sua boca e alguma coisa vai acontecer, porque assim será a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim, mas fará aquilo que me apraz. Ela vai alcançar o objetivo, Deus vai ser glorificado. Mas pastor, eu falei e a pessoa não se converteu. Continua semeando, o teu papel é semear, semear com lágrimas, andando e chorando, porque mais cedo ou mais tarde a semente vai germinar. Você semeia, o outro colhe, e a obra de Deus vai avançando na terra. Quem crê nesta verdade glorifica o nome de Jesus. Meus irmãos, a obra missionária é uma obra urgente. Talvez você não tenha o chamado para ir além fronteira. Alguns são chamados com esse propósito. Nós vemos que muitas pessoas às vezes dizem: fulano fala assim porque ele não tem recurso. Porque o recurso, o dinheiro, irmãos, ele tem essa capacidade de aprisionar se nós não vigiarmos. Mas nós falamos de pessoas com recursos, nós vemos pessoas na Bíblia com recursos que contribuíram com generosidade. A Bíblia fala de um homem por nome Barnabé, faz menção 29 vezes a ele no livro de Atos. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, um homem rico que tinha muitos recursos, mas que contribuiu com liberalidade, contribuiu com generosidade, contribuiu com desprendimento. Ele deu, ele colocou tudo nos pés dos apóstolos, e também ele fazia a obra de Deus. Ele foi um instrumento na evangelização, no discipulado. Imagine, irmãos, quem foi que ele discipulou? O apóstolo Paulo, o maior bandeirante do evangelho, foi discipulado por Barnabé. Foi Barnabé que acolheu. Você também tem que evangelizar e discipular. Isso é estatística. Se uma pessoa vem para a igreja e ele não faz amizade com 5 pessoas, ele não permanece na igreja. Ou ele vai para outra igreja, ou ele deixa de frequentar a igreja. Então, se você vê alguma cara nova, alguma pessoa diferente sentado do seu lado, dê um sorriso para ele, cumprimente, abrace-o, diga que ele é bem-vindo, fale sobre a programação da igreja, porque esta responsabilidade não é de alguns, esta responsabilidade é de toda a igreja, e se você não fizer, você vai perder a oportunidade, porque comigo ou semigo, com você ou sem você, é uma brincadeira, irmãos. Comigo ou semigo, a obra de Deus vai avançar, a revelação profética em Apocalipse vai acontecer. Diante do trono de Deus, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações estarão bendizendo e glorificando aquele que morreu, mas ressuscitou. Bendito é o nome de Jesus. Ontem à noite eu estava pregando uma cruzada ali no Nova Metrópole. Eu me lembrei do que o pastor Saturnino falou no domingo pela manhã, sobre o ditado, o adágio popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas eu bradei em alto e bom som que a nossa esperança já ressuscitou e nunca morrerá. Cristo em vós é a esperança da glória. Anuncie o amor de Deus, porque as pessoas serão alcançadas e invocarão o nome do Senhor e receberão a salvação. Meus irmãos, nós somos como árvores, e a árvore tem que frutificar, ela não pode ocupar a terra inutilmente. Eu sei que evangelizar é andar na contramão do mundo. Eu estou fazendo mais uma graduação, estou no 8º semestre de psicologia, e é impressionante como o doutrinamento, a ideologia, como a esquerda, como mensagens que são contra a família, contra os valores cristãos prevalecem, e quando abrimos a boca, parece que vem um tsunami contra você, mas nós fomos chamados para remar contra a maré. Nós não andamos mais segundo o curso deste mundo, nós andamos seguindo os passos do meigo Nazareno.
Nazareno. Bem-aventurados sois vós quando vos afligirem, vos perseguirem e disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, alegrai-vos e exultai, porque será grande o vosso galardão nos céus. Jesus deixou aquele rapaz voltar, triste. Mas Jesus olhou para os discípulos pasmos, admirados. Porque certa vez os discípulos disseram para Jesus: mestre, a tua mensagem está muito dura. Muitos estão te deixando. Sabe o que foi que Jesus disse? Vocês não querem ir também não? Aí Pedro olhou assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele tem. Só Ele tem. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A minha alma se alegra, o meu espírito se regozija em Deus meu Salvador, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. Permaneça fiel até o fim, e esta vida eterna vai se manifestando até você ser transformado dia após dia à imagem de Jesus, até chegar à estatura de varão perfeito, até aquele glorioso dia que este céu azul anil vai se rasgar, o Cordeiro vai retornar, aleluia, cheio de glória e de majestade, aleluia, com a carruagem celestial, com o cortejo santo, a igreja o acompanhando, e a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é, e nós seremos semelhante a Ele, teremos um corpo igual ao dele, não haverá mais dor, não haverá mais aflição, não haverá mais enfermidade, só glória e alegria na presença de Deus. Mas não podemos chegar com as mãos vazias, não podemos chegar com as mãos vazias. Levemos conosco a multidão, levemos conosco a nossa família. Não desista da sua família. Pais de joelhos, filhos de pé. O seu filho não foi gerado para a perdição, ele foi gerado para a glória de Deus. Ore, jejue, consagre, fale do amor de Deus, profetize bênção na vida dele, porque Jesus vai alcançar. Há uma promessa de Deus para a família, há uma promessa de Deus para os fiéis, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, diz o Senhor. Mas Jesus disse: olha, é muito difícil um rico ir para o reino de Deus. Claro que Jesus estava se referindo a um rico avarento, porque a doença daquele moço não era física, era a avareza, é a idolatria, porque a avareza, a primazia pelo dinheiro é uma forma de idolatria. E idolatria, irmãos, rivais que procuram prevalecer ou ocupar os nossos corações são os mais variados. Até mesmo uma coisa boa pode se tornar algo prejudicial na nossa caminhada. Jesus, ele não aceita 99, ele quer 100%, e só a graça de Deus nas nossas vidas. Jesus, ele não aceita dividirmos o coração, até a família. Jesus disse: olha, se vocês amarem mais a família, mais pai, mãe, irmãos, irmãs, cônjuges, filhos, mais do que a mim, não são dignos de mim. Até a nossa própria vida. Jesus disse: aquele que quer achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, salvá-la-á. Jesus deve ocupar a primazia. Se fizermos assim, irmãos, a luta vai aumentar, mas a vitória já está conquistada há 2000 anos. Bendito é o nome de Jesus. Jesus disse: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Alguns estudiosos querem forçar a interpretação, dizendo que é uma pequena brecha ou uma porta pequena nas muralhas de Jericó, que para o camelo passar tem que passar de joelhos. Mas, meus irmãos, isso é forçar a Bíblia. A salvação não é mérito, não é dignidade. Quando lá na carta de Paulo à igreja de Corinto, a Bíblia diz que aquele que
para participar do sangue do corpo de Jesus, tem que estar em dignidade, tem que ser digno. A nossa dignidade está em reconhecer a nossa indignidade, não é mérito, os méritos são de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sacrifício vicário de Jesus. Quando Jesus falou do camelo e do fundo da agulha, o camelo era o animal maior conhecido na Palestina, e o fundo da agulha era o menor orifício conhecido na época, ou seja, algo impossível. Jesus usou duas figuras opostas para trazer uma única verdade, que é impossível aos homens salvar-se a si mesmo, é impossível um rico que confia nas riquezas entrar no reino de Deus, mas nós cremos que pela graça chegaremos lá. Bendito é o nome de Jesus. Quem tem esta esperança, irmãos? A Bíblia diz: santifique-se porque Ele é santo, e façamos a obra de Deus enquanto é dia.